E aí, primeira série, tudo bem? Chegamos à nossa quarta videoaula de português. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, vamos estudar os modos verbais. Mas o que é modo verbal? Bom, é cada uma das diferentes flexões que o verbo apresenta em algumas línguas para indicar a modalidade, a atitude de certeza, dúvida, desejo, etc., da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Em português, há 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Com certeza, vocês já ouviram falar. Vamos começar nossos estudos pelo modo indicativo. Modo verbal por meio do qual se expressa a ação ou estado denotado pelo verbo como um fato real. Assim, o falante exprime a certeza ao que diz, seja em relação ao presente, ao passado ou ao futuro. Exemplos: viajo, viajava, viajei, viajarei, viajaria. Certo? O modo indicativo distingue o passado em 3 aspectos de tempo: pretérito perfeito, eu viajei; pretérito imperfeito, eu viajava; pretérito mais que perfeito, eu viajara. E o futuro em 2 aspectos de tempo: futuro do presente, eu viajarei, e futuro do pretérito, eu viajaria. Pois bem, como vimos, o presente do modo indicativo é tempo verbal que indica que a ação decorre simultaneamente com o ato da fala, que é habitual no tempo presente. Paulo canta. O momento da ação é igual ao momento da fala. Mas o presente pode, contudo, receber mais 2 nomes, dependendo do tipo de presente que representa no discurso. Vejamos. Presente gnômico é o uso especial do tempo presente dos verbos para indicar fatos atemporais, ou seja, essas orações são intemporais. Verdades eternas, leis da natureza, definições científicas, provérbios, etc. A terra é redonda. Em terra de cego, quem tem um olho não revela. Não é que o crime não compensa, é que, quando compensa, muda de nome. Rir melhor quem rir por último, correndo, naturalmente, o risco de passar por débil mental. Milor Fernandes. E temos também o presente histórico, o uso especial do tempo presente dos verbos para narrar um acontecimento que se deu no passado. Era setembro de 1822. Dom Pedro viaja com sua guarda para o Rio de Janeiro. Às margens do riacho Ipiranga, é interceptado por emissários do rei de Portugal. Entenderam? Agora, vamos estudar o modo subjuntivo, modo por meio do qual o falante expressa a ação ou estado denotado pelo verbo como um fato irreal, incerto ou duvidoso, possível ou desejado, ou quando se emite sobre o fato real um julgamento, hipóteses. O modo subjuntivo, por esse motivo, exprime 3 tempos: presente, talvez ela viaje à noite, que eu viaje; pretérito imperfeito, talvez ela viajasse à noite, se eu viajasse; e futuro, quando ela viajar, se ela viajar. E, por último, o modo imperativo. Modo imperativo é o modo pelo qual o falante incita seu interlocutor, o ouvinte, a praticar ou não a ação expressa pelo verbo. Por isso, fica no tempo presente e pode ser imperativo afirmativo, viaje à noite, e imperativo negativo, não viaje à noite. Agora, para que vocês aprendam realmente, vamos entender os pretéritos do modo indicativo. Pretérito perfeito. O pretérito nada mais é que uma outra forma de se dizer passado. O pretérito perfeito indica uma ação completamente finalizada. Ele pode ter 2 funções semânticas.
O pretérito perfeito pode indicar um fato pontual já finalizado do passado, como em Maria chutou a bola. A desinência que representa que o verbo estar no pretérito perfeito é ou. A partir dessa desinência, é possível perceber que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Ela indica um fato pontual. Agora, o pretérito perfeito pode também apresentar um fato que teve uma certa duração, mas que já está finalizado completamente. Vejam, Maria falou com ele por horas a fio. A desinência é a mesma do exemplo anterior, ou, já que o verbo também está conjugado na terceira pessoa do singular. No entanto, diferente da função anterior, há uma indicação de um fato que durou um certo tempo, mas foi finalizado. Já o pretérito imperfeito indica uma ação passada não finalizada, uma ação duradoura do passado ou ainda uma ação que costumava acontecer no passado. Entenderam? Vejam um exemplo. Eu nadava todos os dias. A desinência que indica que o verbo nadar está no passado é ava. E indica também que o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Ela tem a função de indicar um hábito que o eu, dessa sentença, costumava fazer, certo? E por último, o pretérito mais que perfeito, que indica uma ação passada que aconteceu anteriormente a uma outra ação também no passado. Calma, aí vai um exemplo para que vocês entendam melhor. O socorro chegou ao local onde o acidente de carro acontecera. Neste caso, há dois tempos passados em uma mesma sentença. Chegou, pretérito perfeito, e acontecera, pretérito mais que perfeito. A desinência que indica o verbo no passado mais que perfeito é era. Fácil, né? Acabou? Não. Falta falar dos futuros. O futuro do pretérito indica o futuro de algo que aconteceu no passado. Ele pode indicar um pedido feito de maneira bastante educada. Você poderia me prestar sua agenda? A desinência que representa o verbo no futuro do pretérito é ria, e neste caso está indicando um pedido de empréstimo extremamente educado. Uma dúvida: seria a Maria ideal para o cargo? Aqui, o verbo no futuro do pretérito está indicando uma dúvida. Um afastamento da fala. Comentaram que você seria demitido. Neste caso, o verbo no futuro do pretérito dá a ideia de que o enunciador, ou seja, aquele que profere a frase, não quer se comprometer. Ele, na verdade, quer manter uma certa distância do que está sendo dito. Pois bem, o futuro do presente é um tempo bastante intuitivo e vai indicar o futuro de algo que está acontecendo no momento presente. Ele pode ter a função de enunciar um evento que acontecerá no futuro em relação ao que se fala naquele momento. Amanhã irei ao cinema. Neste caso, o verbo ir, o verbo irregular, está indicando algo que acontecerá no dia seguinte à fala de quem profere a sentença. Indicar uma dúvida. Será a Maria o amor da minha vida? Neste caso, o verbo ser, também irregular, está indicando uma dúvida daquele que profere a frase. Além dessas funções, os verbos no futuro do pretérito também poderão indicar uma ordem. Sabe os mandamentos da Bíblia? Pois é, todos eles dão ordens utilizando os verbos no futuro do presente. Não matarás, não roubarás, etc. Bom, pessoal, o assunto é um pouco extenso, mas tenho certeza que vocês aprenderam muito hoje e tem muito mais na UE e nos podcasts. Ah, não esqueçam de dialogar com o professor. Um grande abraço e até mais!